Professores, e como que vocês fazem a avaliação do comportamento dessa criança? Porque é muito comum que nós tenhamos uma nota de comportamento. E, vou colocar entre muitas aspas aqui, a gente fala, aquele aluno que está lá quietinho, copiando, teoricamente, ele tem uma nota maior, talvez, do que um aluno que está ali bagunçando, que está ali conversando. Mas pode ser que esse aluno que está conversando tenha captado o conteúdo, porque, sei lá, ele tem uma neurodivergência, um TEA, altas habilidades que permitem que ele esteja conversando, brincando e ainda assim entendendo o que o professor está falando. E pode ser que aquele aluno que está ali quietinho copiando, né, a parte comportamental dele está adequada para a sala de aula, certo. Mas em questão de avaliação... Boa pergunta. Essa é difícil, eu acho. Né? Mas essa é possível. Vamos pensar assim, né, professoras? A gente tem que pensar na questão dos comportamentos disruptivos, que são aqueles comportamentos que interferem no direito do outro. Por exemplo, né, aquela criança, eu não gosto muito de falar da palavra agressividade, mas aquela criança que tem uma heteroagressão ou ainda uma autoagressão, né? Ou seja, aquele procedimento de automutilação que a gente sabe que alguns estudantes neurodivergentes apresentam essa característica. Mas hoje eu não posso mais falar em nota de comportamento, justamente pensando pelo movimento de neurodiversidade. Ou seja, nós temos o que nós chamamos de múltiplos comportamentos. E aí entra os estilos de aprendizagem. E esse professor, ele precisa considerar que ele tem uma sala, muitas vezes, com 25 estudantes, 30 estudantes, 35 estudantes. Tem lugares do Brasil, a gente está falando de uma diversidade cultural, política, e quando eu falo de política educacional, de estudantes em uma sala de aula até com 40. Né? Então, vamos pensar, não são 40 estudantes num contexto de massa, né? E aí a gente fala de um heterocomportamento. E aí eu sempre gosto muito de dizer que o professor hoje ele já não consegue mais ter aquele discurso que eu não tive esse conteúdo na minha formação inicial. Né? Principalmente por todo esse contingente de estudantes neurodivergentes que nós estamos recebendo, onde nós temos aquelas crianças totalmente introspectivas, mas nós também temos aquelas crianças, principalmente, com transtorno de oposição desafiante. Sim. Né? Então, eu preciso considerar que tudo isso, esse docente, esse professor, e aí eu digo desde a educação infantil até o ensino superior, precisa considerar que isso vai acontecer e precisa também entender manejos comportamentais, né, professora? E até reforçando na questão das habilidades, como o Gustavo bem disse, nós temos as crianças introspectivas, então a necessidade de trabalhar várias linguagens. Tem criança que não registra, mas ela verbaliza. Tem criança que vai necessitar de uma brincadeira para dar, até o momento da alimentação deve ser pedagógica. É um momento que as crianças se soltam mais. Tem crianças que têm uma resistência. Eu acompanho vários casos que os pais não acreditam que aquela criança chega a estar no espaço onde senta para comer na mesa. Então, é um momento muito rico e que a gente vai capacitando e a gente vai, no acolhimento, a gente vai conversando. Quanto mais a gente faz vínculo também com as famílias, não só com as crianças, a gente consegue diversificar muito mais o nosso conteúdo e abranger as linguagens. Abrir o leque, porque sendo ou não uma criança neurodivergente, as nossas crianças, tem crianças que têm dificuldade de registro e tem criança que tem dificuldade para estar falando, para estar cantando. Então, por isso que a escola deve ser sempre assim, recheada de brincadeiras pedagógicas, de linguagens pedagógicas e jogos pedagógicos que levem a criança a ser desafiada, até nesse acolhimento coletivo, na sua individualidade, para encontrar vários momentos para que ela possa se expressar.